No Antigo Testamento, nos deparamos com um dos personagens mais misteriosos deste livro sagrado, Enoque. Segundo várias interpretações bíblicas, ele nunca faleceu e subiu ao céu para junto do Criador, sendo arrebatado graças à sua imensa fé. O que pouca gente sabe é que esse homem escreveu um livro sagrado, sendo um profeta. Mas por que o Evangelho de Enoque não foi aceito pela igreja e proibido de entrar na Bíblia? Bom, o que posso dizer é que esses escritos são bem loucos e diferentes de tudo que você já viu, envolvendo gigantes de 20 metros, anjos desobedientes e até mesmo o relato da existência de alienígenas. Quer saber mais? Então roda a vinheta. Como já vimos no vídeo sobre os anjos mais poderosos criados, existem diversos livros escritos na mesma época que os textos bíblicos, mas que não foram incluídos na versão final. Esses textos são conhecidos como apócrifos, e os escritos de Enoque estão nesse meio, sendo os mais famosos. E eles são bem viajados, viu? Pois falam de anjos e demônios, visões do paraíso e do inferno, o Apocalipse, relato de gigantes, e até cita um reino divino que se encontra aqui na Terra. Outros assuntos que chamam a atenção são os conhecimentos de calendário, mapas e astronomia, áreas pouco conhecidas na época antes de Cristo. Vamos detalhar agora os principais assuntos narrados nos livros desse autor tão importante, mas que, devido ao seu conteúdo, não é oficialmente reconhecido pela Igreja moderna. Mas o que tem de tão herege nesse livro afinal? É aí que o bicho pega. Os anjos, também chamados de vigilantes, teriam tido envolvimento com mulheres humanas e, consequentemente, filhos com elas, o que gerou uma espécie de raça híbrida entre homens e anjos celestiais. Se essa história de anjos descendo na Terra para se envolver com humanos parece absurda, esse foi um dos motivos desse livro polêmico não entrar na Bíblia, pois no consenso geral os tais seres de luz são assexuados e não têm interesse nesse tipo de coisa. Ainda, segundo muitos estudiosos que interpretaram os tais escritos, esses anjos caídos eram uma alegoria para invasão alienígena. Eles seriam uma metáfora do livro para uma raça extraterrestre cuja intenção seria fazer experimentos genéticos por toda a galáxia. Bom, se já tá achando bizarro, a coisa não para por aí. O fruto desse relacionamento entre anjos e humanos são seres chamados Néfilins, que significa nascidos da terra, e são o próprio mal encarnado. No 6º capítulo, o autor narra que os anjos assumiram formas humanas e se envolveram com as filhas dos homens, e dessa relação nasceram crianças que se tornaram gigantes, atingindo 3.000 côvados. Essa era uma medida usada na época que, convertida, daria cerca de 20 metros de altura. O mais bizarro é que na Bíblia que conhecemos também confirma que os Néfilins existiram e eram os gigantes da terra, como cita em Gênesis 6:4. Ainda segundo tal livro proibido, conforme esses gigantes cresciam, eles consumiam grande parte dos alimentos que as cidades produziam. Afinal de contas, esses caras eram verdadeiras montanhas. Quando a comida acabou, eles se voltaram contra as pessoas e começaram a devorá-las. Pois é, além de folgados, eles não tinham a mínima empatia pela raça humana, os considerando inferiores em todos os sentidos. O termo Néfilin aparece na Bíblia atual 3 vezes e são identificados como violentos e selvagens. A grande maioria teria sido extinta antes da época do rei Davi, e seu vilão, o gigante Golias, seria o último descendente da raça híbrida, mesmo que tivesse um porte bem inferior aos seus ancestrais. Devido à bagunça que estava por aqui, a população rezou por ajuda para combater os gigantes Néfilins, chamando alguns arcanjos como Uriel, Miguel, Rafael e Gabriel, que relataram o problema.
O Todo-Poderoso então decidiu purificar o planeta enviando o dilúvio e castigando todos os pecadores. Assim, os tais gigantes foram literalmente lavados do nosso planeta. No século XIX, por exemplo, foram documentadas algumas descobertas de esqueletos humanos que parecem ser de gigantes. Os ossos de tamanho GG foram estudados e é um dos vários registros que mostram que há anos atrás existiam pessoas que conseguiam atingir uma altura inimaginável e que a própria ciência não considera possível, classificando tudo como uma simples anomalia genética. As semelhanças desses esqueletos com o nosso biotipo são muito grandes, porém em algumas partes existem diferenças na posição e formação dos ossos, o que poderia indicar realmente uma mistura de duas espécies. Mas e então, será que realmente existiram esses seres gigantes? O que você acha? O livro de Enoque ainda conta que mais 200 anjos deixaram o céu e desceram na terra para se misturar com os humanos. Eles teriam ensinado a humanidade a ler, escrever, procedimentos estéticos, meteorologia, manipulação de armas e astronomia, o que seria um problema, pois tirou a oportunidade dos humanos desenvolverem sua matemática, ciências e artes por si mesmo. Ainda segundo esse livro maluco de Enoque, os anjos que desceram à Terra também trouxeram conhecimento sobre medicina, magia e feitiçaria. Isso gerou um caos entre os homens, pois alguns dominaram bem técnicas que deveriam ser exclusividade dos seres celestiais. É nesse momento que surgem as mulheres curandeiras e videntes, por exemplo. Pois é, como você já viu, tudo é muito cabuloso. Por isso, esses escritos que foram descobertos em 1768 e só foram traduzidos depois de 1800 causaram um alvoroço entre os estudiosos da religião e também na própria igreja. O Vaticano se reuniu para decidir quais textos poderiam ser considerados oficiais na Bíblia e quais ficariam de fora, realizando diversas reuniões que são chamadas de concílios. E Enoque, adivinha, ficou de lado, pois seu conteúdo não teria sido inspirado por Deus, como é o caso dos textos presentes na versão que conhecemos hoje, e também pelo teor dos seus escritos, que fogem da ideia geral dos livros oficiais, conhecidos como canônicos. Dessa forma, podemos ver que Enoque e outros apócrifos possuem grande relevância, mas não foram inclusos por conta de decisões feitas pelas mais altas cúpulas das religiões cristãs, tendo seu valor histórico e sendo até reconhecido por poucas tradições religiosas mundo afora. A história toda desse escrito é bem diferente do que aprendemos na igreja, e por esse motivo, o livro, que é do mesmo tempo de outros da Bíblia, que possivelmente também foi escrito por um profeta, não faz parte da versão final. Dessa forma, todo o livro de Enoque se tornou um material proibido, onde ninguém da população poderia tocá-lo. É claro que as coisas mudaram, e hoje em dia podemos achar com facilidade e comprar em livrarias, sites como o Mercado Livre por um preço bem em conta, caso você tenha curiosidade de ler, é claro.